O que o abandono faz com a gente? Fui ver exatamente o que eu tinha colocado, porque ele deixa marcas, né? Lembra daquela história do garoto com cicatrizes no rosto, com cicatrizes num pedaço de tábua, que ele foi colocando prego, depois, quando ele tirou um por um dos pregos, ficou sem prego, parou de doer, mas a cicatriz ou a marca dos pregos ficaram. Então, é a nossa história traz a nossa marca o tempo todo. E falar de abandono é falar de marcas que não parece que não saram nunca. Falar de abandono de amor, a gente tem um leque de coisas, porque a gente nunca é abandonado de fato só por ser abandonado. É difícil a história de que a pessoa foi comprar cigarro e não voltou nunca mais, mas que não tenha uma relação ruim aí, uma relação ruim na relação de casamento ou de vida a dois ruim. Então, isso é uma coisa que, para falar de abandono, de amor, é uma coisa que a gente tem que falar da relação como um todo. Mas dói muito. Tudo que eu coloquei aí nos posts, como que as pessoas estão sofridas ou são sofridas quando a gente lembra de abandono. Mas vocês imaginam o abandono de criança? A gente, enquanto criança, se sentir abandonada? O abandono da gente enquanto criança é uma coisa assim muito que marca a vida inteira, né? Que marca até futuros abandonos de amor. Então, eu lembro de uma história que eu tinha de uma cliente minha, uma cliente que já era adulta, já devia ter uns 30 e poucos anos, mas ela tinha tanto medo de ser abandonada pelos pais que quando ela saía com eles no carro, na parte de trás do carro, que dava sono, ela tinha medo de dormir, porque ela tinha a sensação que o pai dela ou a mãe iam acionar um botão que jogasse ela na rua. Eu lembro disso tão claramente, porque essa minha ex-cliente se tornou psicóloga depois, mas foi uma coisa que era tão forte, era uma história tão forte. Imagina, eu tinha medo, Regina, ela falava para mim, eu tinha medo de dormir na parte de trás do carro, porque o meu pai e minha mãe podiam acionar um botão e me jogar na rua. Então, aí a gente está falando de medo do abandono, medo mesmo, porque não teve abandono, mas ela tinha um medo de ser abandonada. O que esses pais passavam para essa criança, que essa criança tinha um medo que eles fossem embora e não voltassem mais? A gente para e pensa assim, quantas crianças não sentem a mesma coisa, principalmente começa com 3 anos, é uma sensação muito forte de medo de que a mãe vai embora e não volte nunca mais. Quando a gente deixa a criança na creche, quando a gente deixa a criança na escola, o medo que a mãe não volte mais para buscar, aquele é um medo real, tá? É um medo real. Elas têm um medo real. E esse medo é uma coisa que ele pode se prolongar se a mãe se atrasar 10 minutos. Para a criança é uma eternidade. Dessa idade, tá? 2, 3 anos. Ela precisa de ter aquela segurança. A criança que está começando a andar, vocês devem lembrar de algumas, que a minha filha era assim, quando ela estava começando a andar, e eu saía do foco dela, saía do campo de visão dela, ela ficava desesperada. Cadê minha mãe? Ela não sabia falar, ela tinha que me ver onde eu estivesse na casa. Então, assim, essa relação de ver significa que ela não está sendo abandonada, ela não está sozinha. Então, a relação de criança que abandona, aí não tem a culpa da criança, não tem a criança que é chata, que é má, e a mãe não aguenta, abandona. Não é isso. Isso não existe, ou não deveria existir, né? A criança, se ela está chata, se ela está carente, se ela está dengosa, é porque ela tem motivos para isso. Ela está querendo chamar atenção ou querendo gritar do jeito que ela sabe. Tá? Vocês estão me vendo toda cheia de casaco? É porque o Rio de Janeiro está frio. Está frio no Rio de Janeiro. Bom, então, essa sensação de abandono, eu comecei porque ela mexe comigo. Não tem nenhuma história na minha vida, assim. Não tem de abandono. De abandono real, não tem. Mas como que ela mexe? Ela mexe porque eu vejo tanta gente sofrendo por causa disso, tanta gente se sentindo abandonada pelos filhos, por exemplo,
né? Eu tenho uma menina que trabalha, que eu estou trabalhando com ela, que os filhos abandonaram ela e ela se sente muito abandonada, ela não conseguiu superar isso ainda. Eu vou falar até algumas dicas para isso. Mas, assim, como que o abandono deixa marcas no nosso corpo, na nossa vida? E a gente aí passa a ter relações de medo. O medo de ser abandonado é uma coisa frequente. Frequente, a gente repete comportamentos para não ter o medo, para superar o medo. Entendeu? Então, a gente tenta burlar o medo de alguma forma, tem gente que é controladora, né? Tem gente que é manipuladora, mas é porque tem medo. É igual aquela criança que quer ver a mãe, né? Ela tem medo de que a pessoa saindo do foco dela pode abandonar ela. E ela vai ficar como? Aí tem uma coisa, gente, que eu quero falar que é importante demais, que me veio na cabeça agora. Não tinha nem pensado em falar nisso, mas é uma coisa muito importante. Que eu sempre falei isso, desde sempre, e eu percebia que eu não tinha muito eco, as pessoas não entendiam exatamente, mas eu vou explicar. O abandono é muito pior quando a gente se sente capenga. A gente precisa do outro para andar, a gente precisa do outro para respirar, a gente precisa do outro para... o outro faz como se o outro fizesse parte do nosso corpo. Então, se o outro abandona a gente fica capenga. Aí dói muito o abandono. Dói muito. E a gente não tem... Sabe por que isso? Quando a gente casa, e quando tem o casamento, e quando a gente sonha em casamento, o que a gente ouve o padre ou o juiz de paz falar? Até que a morte os separe. E vocês vão se complementar. Por que eu vou me complementar com uma outra pessoa? Por quê? Me explica. Significa que eu não sou inteira? Eu preciso ter alguém para me complementar? Por quê? Eu estou sem uma perna e o outro me empresta a perna dele? Será? Isso é o erro fundamental de gerações e gerações. Acompanha-se isso. A gente espera um complemento. A gente fala a outra metade da laranja, a gente fala a tampa da nossa panela, né? Olha os termos que a gente usa. Isso tudo para mostrar que a gente está incompleto e que a gente precisa do outro para completar a gente. É verdade, gente? A gente precisa de alguém para complementar a gente? Não, não precisa. Nós somos inteiros. Nós precisamos de alguém, de um amor, para suplementar a gente, para nos dar mais, para trazer mais felicidade para aquilo que a gente já tem. O meu ar, eu vou continuar tendo com ou sem aquela pessoa. Mas com ela eu suplemento, eu fico mais saudável, eu fico mais feliz. Bacana. Mas sem ela eu vivo. Eu vivo. E isso é a principal regra que a gente deveria ter numa relação de amor. Não existe essa história, ou não deveria existir, que eu não vivo sem ela, eu não vivo sem ele. Como assim? Você vive sem ela e você vive sem ele. Não tenha dúvida disso. Vive. Você é sozinho, nasceu sozinho, respirando, e vai continuar assim a vida inteira. Lembra aquela música que eu estou falando do Oswaldo, que ele fala? Eu sei que eu estou só, e sei que será para sempre, mas sempre não é todo dia. Isso, nós vamos viver sozinhos para sempre, e vamos ser suplementados com o amor. Na hora que a gente quer alguém que complemente a gente não acha, a gente erra. A gente geralmente erra, porque a gente procura, é como se a gente fosse procurar a história da carteira, né? Um rapaz chega em casa e vê o amigo dele procurando uma carteira no jardim, né? O jardim estava cheio de luz e procurando a carteira. Aí ele falou, cara, o que tu está procurando aí? Eu estou procurando a minha carteira. Ué, mas pensa onde que você viu ela pela última vez, aonde você perdeu ela. Aí ele falou assim, eu perdi ela lá dentro de casa. Ué, por que você está procurando aqui fora? Porque lá dentro está escuro, aqui fora está claro, eu vou ver se eu acho aqui fora. Ué, está procurando no lugar errado. Só porque está claro, eu vou procurar onde está claro e não vou achar. Quer dizer, eu estou procurando para não achar. Então, tem muita gente que vive isso. Por medo de abandono, procura aonde está claro, onde parece que vai ser aceita, onde parece que não tem abandono, mas nunca acha o amor, porque não é lá que ele está.
Porque também a gente procura, volto a dizer, e eu vou dizer isso muitas vezes, para que isso fique na cabecinha de vocês, o nosso complemento. E complemento a gente não precisa. Que venha um complemento e eu mando embora. Se chegar algum complemento aí para você, manda embora. Você precisa suplementar, você precisa de uma pessoa a mais, de uma coisa que te traga mais coisas boas. Não que, que vai complementar uma coisa que você já está completa. Você já é um ser completo. Você tem toda a tua autoestima, pelo menos é uma coisa que você tem que ter, se não tem, vai ter que desenvolver. Mas só que o abandono é por nada, por você não entender por quê, porque você tem que entender o que aconteceu que você foi abandonado. O que aconteceu? Não é possível. Isso aí é uma coisa que a gente... é por nada ele encontrou alguém que se apaixonou. Não é por nada, tá? Nós temos a nossa parcela de culpa sempre e a gente tem que admitir isso e assumir e viver a dor. Tá? Viver a dor da nossa culpa e até da nossa escolha errada. Agora, na hora que a gente está falando de criança, que vai ter como consequência disso problemas mais tarde no comportamento, problemas de relacionamento, problemas com os coleguinhas, porque com certeza o medo de abandono vai estar o tempo todo na vida dela, o medo que ela tem de gostar de alguém de um coleguinha, e ele abandonar. Nossa, eu vejo muito com a minha neta, via com a minha filha e vejo com filhos de cliente, eu não trabalho com criança. Eu vejo muito gente assim que reclama que as crianças têm ciúme uma da outra. É um ciúme, só que elas declaram, né? É um ciúme impressionante. A outra não pode ter amiguinho, aí aquela fase da triangulação se estende até a puberdade. Tem que só ser com ela, tem que brincar só com ela. Ela morre de ciúme dos amigos. Então, essa pessoa é uma pessoa que tem medo de ser abandonada. Que o ciúme é extremo. É um grande, é uma dor, é um sofrimento enorme. Só de ver o outro brincando com uma outra criança já dá uma dor enorme, porque é abandono da dor. E eu falo mais. Várias dores, eu já falei aqui, já tenho falado nessas lives todas que eu tenho feito segunda, quarta e sexta, mas abandono é uma dor física, gente. A gente sente dor no peito e dói mesmo. E quem já viveu isso, aquela dor aqui dentro, de ficar um vazio, é muito grande. E aí é como se fosse um vácuo, é uma coisa assim, dói, a gente aperta assim e parece que está tudo roxo, de tanto que dói. Né? Tanto é que às vezes chega alguns clientes, botam a mão aqui, eles sentem dor só de botar a mão, porque está tudo tão dolorido aqui, sabe? Isso é muita dor de abandono, é sofrimento. E o sofrimento acontece, volto a dizer, porque a gente se sente incompleta, a gente sente o tempo todo que precisa de pessoas para complementar a gente, e não precisa. A gente precisa entender que nós vivemos sozinhos, que a gente não precisa de ter gente para complementar a gente. E essa dor aqui vai diminuir muito na hora que você perceber que você tem pessoas que vão te fazer felizes, que vão te trazer coisas a mais, que vão te suplementar. E voltando para a criança, ela apresenta, ela acaba que nesse abandono todo um quadro de tristeza muito grande e às vezes de depressão. A criança deprime, sabia? A gente não tem ideia. A gente acha que é malcriação, a gente acha que é birra, mas a gente não tem ideia de como que a criança deprime. A criança deprime a ponto e quem já viveu isso enquanto criança sabe, e quem vê criança assim sabe, de não conseguir muito se relacionar com os outros coleguinhas, de querer se isolar. E não é autista, nada disso, não tem nenhum problema. É porque ela tem medo de ser abandonada. E quando tem uma relação com pai e mãe, ou com alguém que cria, né? que corresponde a essas figuras, quando ela tem um abandono deles, o medo se estende para os professores, o medo se estende para um olhar de um coleguinha, para uma bala que não foi dada para ela. Então, mas é uma dor para essas crianças, é uma depressão, é uma vontade de... elas começam a chorar, é um choro compulsivo. Eu já vi crianças chorarem, como adultos, eu ia falar, chorarem com tanta dor, sentidas por problemas de ciúme.
Isso é o medo, gente, do abandono, que a criança já viveu alguma coisa parecida. Então, ou ela tenta superar e tenta ficar um adulto forte, um adolescente que não sente, né? Que só vive com a razão, ou ela vive isso, ou ela fica sofrida, doída, e fala assim, nunca mais eu me entrego a ninguém. Quando é de amor, quantas vezes você não ouviu gente, ou você mesmo sentiu? Eu não quero mais sentir isso por ninguém, porque eu vou sofrer. Eu vou sentir sofrimento sempre. Amor e sofrimento andam juntos. Eu já ouvi poemas e pessoas falando isso, e textos falando amor e sofrimento andam juntos. Não, por favor, não acreditem nisso. Amor não é sinônimo de sofrimento. Não é. Ao contrário. Ao contrário. O amor traz leveza, traz uma sensação de plenitude e não de sofrimento. O sofrimento é o desamor, é a falta dele. Aí sim, pode trazer. Agora, se você está amando uma pessoa que não te ama, se você foi abandonado por uma pessoa que não te ama, aparentemente não te ama, porque te abandonou, está com outra mulher, está com outro homem, por que você está amando essa pessoa ainda? Por quê? Se pergunta. Por que você está amando essa pessoa ainda? Se essa pessoa já te falou, te trocou por outra pessoa e disse que não te ama. Por que você ainda está sofrendo por ela? É porque você gosta de sofrer? É uma coisa que você acha que o sofrimento é nobre? Não faça isso. Nem ache isso. Ache formas de sair disso. Se você tem essa compulsão pelo sofrimento, a gente faz escolhas erradas. Então, a próxima não pode ser errada de novo. Não vamos repetir erros. Repetir erros são coisas que a gente até traz de nossa família, que se repete. E não é uma coisa genética, é uma coisa de educação. A mãe, a avó, a bisavó passa para a avó, que passa para a mãe, tipo assim, homem, você tem que obedecer homem. Eles estão sempre certos. Eu já falei esse termo aqui, um termo que minha mãe usava muito quando eu me divorciei, ela usava muito esse termo assim. Não, ruim com ele, pior sem ele. Imagina se eu acreditasse nisso, hein? Como eu poderia ser infeliz agora? Então é ruim com ele, pior sem ele, porque o homem, na cabeça dessas pessoas mais velhas, ele ia complementar a gente, ele ia dar para a gente o sustento para a mulher, né? Ele ia prover a casa, e isso acontece mais, quem faz isso somos nós. E não é porque o homem é fraco, é porque o homem mudou o papel do homem na sociedade, não é mais assim, não é mais o provedor. Mas ele pode também prover. Ele não é o coitadinho que fica em casa. Ele não trocou de papel. Não, só mudou. Os dois mudaram. Mas não trocou. Isso, até porque não combina e não cabe. Né? O homem não vai amamentar os filhos. O homem não vai engravidar. A mulher não vai fazer obra. Ela pode até começar a fazer, porque agora a gente está vendo mulheres fazendo isso, óbvio. Mas a força física masculina a gente não tem. Não adianta a gente querer ter. Fazer musculação, fazer coisa. Não é a nossa natureza. Nós somos mais fracas, frágeis, fisicamente. Entendeu? Então, tem coisas que não mudam. Tem outras que podem mudar, sim. Então, gente, o abandono é muito porque a gente vive em função de uma coisa antiga, de que eu tenho, aquela pessoa tem um pouco de mim, aquela pessoa carrega um pouco de mim, na hora que ela vai embora, ela leva um pouco de mim com ela, tá? Leva lembrança e deixa também. Agora, será que leva mesmo? Se te abandonou? Se te abandonou, o que ela vai levar de você? Agora eu tô dando uma bronca mesmo. Se te abandonou, ela vai levar o quê de você? Por que você está insistindo com uma pessoa que te abandonou? Fala para mim isso, eu quero saber. Por que você está insistindo com uma pessoa que te abandonou? Você não consegue, as respostas eu sei que seriam essas, né? Eu não consigo esquecer, eu não consigo deixar de amar, eu não acredito que você ame não, tá? Você não ama mais. Você está acostumado e você está com orgulho ferido. Porque quem é abandonado e sofre e dói, gela o coração. Gela. E você não vai se vingar por causa disso. Para que você vai se vingar? De um abandono, você vai se vingar de um abandono? Para quê?
para você poder ficar o tempo todo focado no errado, foca numa coisa certa. Foca em fazer escolhas que são certas. Escolhas que vão te dar felicidade. Certas nesse sentido, tá? Escolhas que vão te trazer felicidade. Que não vão te trazer a sensação de abandono. O abandono infantil, a gente tem até, voltando a ele, tem até leis já sobre isso. Abandono é emocional. É uma coisa que tem problemas sérios de processo em cima disso. Esse abandono afetivo, que muitas vezes, por que isso acontece? É social. É social. A mãe abandona muito menos, não quer dizer que ela não abandone. Ela abandona sim, até por outras questões que já eu falo. Mas o homem, ele tem mais facilidade de abandonar o filho do que a mulher. O homem tem mais facilidade de esquecer que tem filho. É muito comum isso acontecer, muito comum. Era mais comum antes e continua sendo comum. A gente sentia pais ausentes. Cadê o teu pai? Ausente. Ele está, mas não está. Ele está, mas não é presente de fato. Entendeu? A mãe, ela está lá. Ela pode ser presente fisicamente e não ser presente afetivamente. Muitas mulheres são assim. Né? Elas querem cumprir aquele papel de mãe, até por culpa, elas não vão deixar o filho sozinho, mas falta para elas aquele aconchego, a água, né? A mãe é água e o pai é terra, né? Dá o chão. O pai dá o social e a mãe dá o útero, dá o colo. Então, a mãe deveria dar mais isso. E acaba que a mãe também ficou sem papel, ela não consegue transmitir. Quantas mães, a minha mãe é uma, que tem muita dificuldade de dar um abraço, de dar um beijo. Não dá. Não pede um perdão, não pede uma desculpa, não precisa nem se perdão, desculpa. Não pede. Então, assim, não adianta nem eu querer que ela faça isso agora com 85 anos. Eu só sofri com isso como uma forma de abandono afetivo, mas imagina se eu vou cobrar isso dela. Ela não vai acreditar, ela vai... Não, eu sempre quis o melhor, né? Não é isso que elas vão falar? E vocês devem ter mães assim, mães que foram fortes e que se colocaram numa posição, e eu lembro de alguém que falou comigo esses dias pelo WhatsApp, a minha mãe está lá na sala, foi assim que ela falou, está lá na sala, eu não quero nem ir para lá, porque ela sabe tudo, ela é forte, eu chego lá, ela só me arrasa. E olha que essa pessoa que me falou também é mãe e é avó. Mas a mãe tem essa postura. Então, a mãe assume uma postura muito masculinizada, muito de razão, e esquece a doçura. E tem o abandono, sim. O abandono afetivo que a gente precisa para desenvolver e crescer o nosso amor. Não só por ela, mas pelas pessoas no mundo. Então, a mãe abandona dessa forma. É um abandono doído também. Cobra dessa forma. Cobra que a filha não faz tudo. Eu já escutei uma coisa, gente. Desculpa me lembrar sempre, mas é o tempo de profissão, acaba que a gente sempre lembra, sempre tem uma história. Eu tinha uma cliente que falava para mim assim, eu sou muito bonita, ela era inclusive comissária da Varig. Eu sou muito bonita, eu sei, mas a minha filha nem chega aos meus pés. A minha filha saiu muito feia. Como é que você fala isso de um filho? Fala para mim. É muito difícil uma mãe achar um filho feio. E ela falava isso para mim, quer dizer, eu falava, não, mas eu não deixo eu transparecer para ela que eu acho isso. Como que não? Eu duvido que não. Claro que transparece. No dia a dia, aquela filha é o peixinho feio. Ela nasceu de uma mãe linda, assim, imagina que coisa. Imagina, é uma mãe maravilhosa e ela não é tão bonita. Olha o abandono e a culpa da mãe de sentir isso e tenta compensar, mas não adianta. Não adianta. Então, o pai que abandona de fato, que é ausente de fato, declara mais. A mãe não declara tanto, mas ela também abandona. E essas marcas que ficam para a nossa vida inteira. E na hora das nossas escolhas de amor, muitas delas, é aquela coisa da carteira. A gente vai procurar onde está mais fácil. Onde está mais fácil, pode ser que a gente não ache. Não seja lá que está a nossa carteira. A nossa carteira pode estar num local mais difícil, mas ela é aquela que serve para a gente, que suplementa a gente, que faz a gente feliz. Então, será que vale a pena
a gente ficar procurando num lugar que tem luz, num lugar mais fácil, ou a gente realmente procurar, pode ser mais difícil, mais complicado, demorar mais, mas que seja de verdade, que a gente atraia pessoas de verdade, de amor de verdade. Quando isso acontece, não tem abandono, não tem. Porque mesmo que uma pessoa deixe de amar a outra, ou as duas deixem de se amar, elas não precisam se abandonar. Porque tem o afeto que ficou, o carinho que ficou. Quando é suplemento, então, aí tem aquela amizade que não acaba, não acaba. Então, não tem abandono. Nessa hora, não tem. É só a separação, não o abandono. A sensação de abandono vem de uma escolha errada, tá? Eu separei algumas coisas bem interessantes para a gente poder ver o que a gente pode fazer. Bom, aqui tem umas coisas que eu escrevi assim, bem... para a gente poder não se sentir abandonada nunca, ou não ter medo, a gente tem que ter autoconfiança. Óbvio isso, né? Mas vocês sabem disso. A nossa autoconfiança vem da onde? Da infância. Da onde os nossos pais muitas vezes falam não, não, não. Tem uma coisa que eu li outro dia, que eu achei muito engraçada, mas eu achei perfeita. Nunca diga não, não pode fazer. Você não consegue. Nem para você, nem para nenhuma criança. Sabe por quê? O inconsciente escuta, mesmo brincando, o inconsciente escuta. E o inconsciente não tem bom humor. Ele vai acreditar que é não, você não consegue. Todas as vezes que você tentar, você não vai conseguir. Porque o nosso inconsciente não tem bom humor. Ele vai te lembrar que você não consegue. E você não vai conseguir. Então, não fale para uma criança, você não consegue. Não diga para você mesmo. Quando você está acordando de manhã e tem que fazer alguma coisa, ou está querendo caminhar, ir para uma academia, ao invés de acordar e falar assim, eu não consigo ir, eu hoje não vou, por algum motivo. A gente está com frio no Rio. Hoje eu não vou porque está frio. Embora no frio a academia é boa, mas tudo bem, eu não vou porque está com frio. Não vou dizer nunca. Eu não consigo ir à academia. Acabou o hábito que você quer adquirir de academia, não adianta. Eu estou tomando água, quero tomar água, 2 litros de água por dia. Eu não consigo, eu não vou tomar. Se eu falar que eu não consigo, eu não vou tomar. O meu inconsciente vai acreditar. E aí, acabou. Porque toda vez que você tentar fazer, vai ter um não aqui. Vai ter um não aqui na tua cabeça. Então, para a criança é a mesma coisa. Na hora que você fala, você não consegue, você não consegue. Você passa para a criança uma incapacidade. E passar para ela uma incapacidade significa que ela nunca mais, ou nunca mais é muito tempo, né? Mas a maioria da vida dela, ela vai ter que superar essa necessidade dela, a vontade dela de fazer e saber que pode fazer. Então, não diga não, fala outra coisa, fala hoje eu não vou, eu vou em outro horário eu vou fazer uma outra coisa, mas não diga que você não consegue. Você consegue. Eu não consigo arrumar um amor na minha vida. Não. Eu tenho dedo podre, entre aspas, dedo podre. Alguém tem dedo podre? Não. É escolha, que vocês querem dizer, né? Escolha ruim. Não. A escolha está doente. Né? Você está não diga eu não tenho sorte. Não é sorte. Nunca foi sorte. É uma escolha tua, é a tua história. Que você só tem que consertar. E é para isso que você está aqui me ouvindo. Para consertar, e vai consertar. Eu não tenho dúvida disso. Quem está ouvindo, quem de verdade quer mudar, vai mudar. Ouviram? Quem quer mudar, vai mudar. É só querer, de verdade. Tudo tá tendo uma possibilidade para isso. Então, por que você não vai mudar? Vai sim, vai. E eu vou estar aqui para ver. Você mudar, e eu vejo assim, tá vendo? O não existe mais. Não existe isso. Você pode tudo que você quiser. O teu desejo pode se tornar realidade. Então, o abandono não vai acontecer mais na tua vida. Não vai. Creia nisso, isso é fato, isso não é fantasia, isso não é místico, isso não é religioso, isso pode ter até esses cunhos, essas coisas todas, mas isso é principalmente científico. A ciência mostra isso. Se você acredita que você pode, você pode. Se você acredita que você não pode, você não pode. Você entendeu? Então, você não vai ser nunca mais abandonado.
Não tenha isso, não se permita isso. Não se permita isso. Quem te abandonou não merece pela saúde mental que você continue chorando e sofrendo. Não merece, gente. Ele tem, ou ela tem que se tratar. Não você ficar sofrendo com dor no peito, dor real no peito. Tá? Tem coisa aqui. Como superar um trauma de abandono? Eu botei alguns temas para a gente poder ter algumas saídas, algumas dicas. Tá bom? Tenha propósito. Óbvio, gente. Tenha propósito. Você tem que ter um objetivo na vida. Você muda esses objetivos às vezes, né? Ainda mais quando tem abandono, tem mudança de amor, a gente muda os sonhos. Mas comece com propósitos pequenos. Comece com o propósito de mudar alguma coisa no teu dia a dia, de tomar um café diferente, em um local diferente, mas muda alguma coisa. Tenha propósitos pequenos e grandes mais tarde, para não ficar com foco em cima de quem te abandonou. Não merece. E não é para isso. Não é nem que não merece só, essa pessoa está doente. Você vai ficar atrás de uma pessoa doente. Uma outra coisa, não generalize, gente, porque você uma vez viveu isso, você não vai ver isso a vida inteira. Não é todo mundo que vai fazer isso com você. Não é todo mundo que vai te rejeitar. Não adianta, não é nenhum amor, não é todo amor que você vê, que você encontra, que você vai ser rejeitada. Não generalize isso. Tenha atenção a isso, porque na hora que você generaliza, você vai procurar pessoas que te rejeitam. Você cai na mão de quem vai fazer a mesma coisa com você. Não vai repetir história. Entendeu? Outra coisa. Dê amor, sempre. Mas dê limite também. Porque você não pode se entregar e dar um amor incondicional sem nenhum limite. Não, você tem limites. O outro também tem limite. Mostre os limites. Mostre, sem precisar ser agressivo. Mostre que você tem limites e que você vai dar limites para o outro. Ame com limites. Isso é amor. Isso é amor. Amar sem limite é poético demais. Amar com limite e com propósito é ótimo. É o que leva a gente a crescer. Outra coisa. Se você precisar, gente, não tenha dificuldade, ou pelo menos supere essa dificuldade. Procure ajuda. Procure, se for de um terapeuta, de um profissional, procure ajuda. Procure. Só por um momento, por uma fase. Às vezes a gente precisa de um momentozinho, de um tempinho, você se fortalecer mais para continuar a tua vida. Outra coisa. Resgate teu emocional. Teus caquinhos que ficaram pelo canto depois que você foi abandonado, resgata eles. Junta os caquinhos, e são seus, não é mais de ninguém, são seus. Respeita eles, trata com carinho, se abrace, se afague, dê colo para você mesmo. Você está precisando. Depois de um abandono, a gente precisa de um colo. Por que não vai dar? Por que você vai ficar se culpando? Eu fui abandonada por culpa minha. Eu que sou errada. Eu errado. Eu que não sei amar. Eu que não escolho. E, nossa... É muita culpa e é muita dor. De novo, sofrimento é dor física. Dor física. A respiração nem sai. Ela entra e não sai. Aí você fica sufocado. Aquela sensação de sufoco. Não faça isso. Agora, dentro dessas coisas todas, eu não queria falar sobre isso aqui, porque isso aqui vai do medo de perder os nossos pais, e isso é uma coisa que nós temos medo do abandono dos pais, voltando para a criança, desde sempre, né? Lembra que a gente, não sei se da cultura de vocês, de onde é que vocês estão, é assim, mas eu lembro do chinelo virado ao contrário, né? Não deixa o chinelo virado ao contrário que a mãe morre. Né? A minha filha fala isso até hoje, assim, eu passei tanto tempo com essa crença, eu com medo que se morresse, eu sempre virava... E eu também vivi isso com a minha mãe. A gente não podia deixar o chinelo virado ao contrário que a mãe morre. Essas crenças, tipo, bolsa no chão, foge o dinheiro. Então, essas coisas todas prendem a gente a uma sensação de dor, sabe? De culpa. Não faça isso, não. Volto a dizer isso para vocês. A gente nunca tem que se complementar. A gente tem que se suplementar. Suplementar com todo mundo, com amigo, com amor, principalmente. Tudo traz a gente um a mais. Nossos filhos nos trazem coisas a mais.
Os nossos filhos são melhores, é a gente melhorado, tá? Então, a gente acredita nisso e quer que eles sejam assim também na vida, né? Então, a vontade que a gente tem, de verdade, é de suplementar, é de crescer, não é de ficar na mesmice. Então, gente, não sofra por quem te abandonou, ou tire esse sofrimento de você, reaja, reaja, você pode reagir. Se você tiver que pedir ajuda, peça, sem medo, peça ajuda, porque com certeza tem muita gente que vai poder te ajudar, e querendo te ajudar, ok? Na sexta-feira a gente vai fazer perguntas. Hoje a gente teve um tema muito, muito específico, muito, muito forte. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou botar lá no post e vocês vão fazer para mim, para eu poder escrever e falar aqui a pergunta e responder para cada um de vocês. Não preciso falar o nome, a não ser que vocês queiram, tá? Eu vou responder. Agora, eu vou trazer o que eu tenho de sabedoria de meus 38 anos de clínica e dos meus 59 de vida. Né? Isso que eu vou trazer para vocês. E a minha vontade de ajudar vocês é uma vontade muito grande. Não é pouquinha, não. É muito. Por isso eu estou aqui. Eu poderia continuar no meu consultório, trabalhando quietinha, tendo os meus clientes, mas eu não consigo. Eu tenho que fazer um movimento maior. Então, eu quero ajudar vocês. Então, quem quiser ser ajudado, fica. Quem quiser de verdade. Quem não quiser, vai embora. Desculpa. Quem não quiser ser ajudado, vai embora. Para quem quiser, fica. Eu faço questão de ver um dia, me emociono, tá? De ver um dia vocês brilhando. Brilhando. Então, até sexta-feira, tragam para mim perguntas. Tragam. E eu, com toda certeza, vou fazer tudo para responder para vocês. Ok? Boa noite para vocês.